Então, galera, estamos voltando com os requisitos objetivos do sistema recursal. E agora nós vamos falar em preparo. Olha, isso aqui não é fácil, não. O que é preparo? É o pagamento para se recorrer. Só que aqui tem um desdobramento muito diferente do processo civil. Eu gosto muito de destacar isso nas aulas da pós-graduação, porque muita gente que vai fazer pós-graduação em processo de trabalho vem do processo civil, vem aí da militância no juizado especial de consumidor, né? E o processo de trabalho tem uma característica quando se trata de recurso no aspecto do preparo. Porque no preparo, previsto no artigo 789, 789-A, 790, súmulas 36, 245, 128, 170, tem muitas súmulas importantes aí. Bom, só que no processo de trabalho nós temos dois tipos de preparo: as custas e o depósito recursal. Ah, mas é para todo mundo? Não. Custas é um valor, é uma tabela, é 2% do valor da causa para a parte que vai recorrer. E se for empregado, também paga? Paga também, salvo se ele for beneficiário da justiça gratuita. Quando o empregado ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga as custas. Ele vai fazer é uma forma que a gente trabalha no escritório, a gente faz questões iniciais, requisitos de admissibilidade, tempestividade. Aí eu boto ali que o recurso foi, voltando até um pouco no vídeo anterior, que o recurso foi, a decisão foi prolatada no dia tal, intimada no dia tal, logo seu prazo recursal extinguir-se-á no dia tal, portanto, tempestivo. Custas, preparo, o autor foi isentado do pagamento de custas já porque ele é beneficiário da gratuidade de justiça. Bom, e quando eu estou fazendo o recurso pela empresa? Aí eu preciso também fazer isso e, com relação a preparo, dizer: com relação a preparo, o valor das custas é X, segue ao comprovante anexo. Com relação ao depósito recursal, na mesma linha, no valor de X, foi depositado na conta vinculada do empregado, segue o comprovante anexo. Bom, vamos usar a teoria de Jack Stripador e explicar muito bem isso, né, gente? Que história é essa de custas e depósito recursal? Não é aquele comediante, não, que história é essa, poxa, mas que história é essa para quem milita aí na área civil, quem já está fazendo consumidor e que vai se deparar com algo tão diferente, tão inovador, que não tem nada de inovador, que CLT é muito velha, e que traz o pagamento de custo e depósito recursal. Muito bem, as custas, elas vão estar previstas aí, né, no artigo 897, parágrafo 5º, e 897-A, e vai ter ali, no 897-A, as instituições que estão isentas, município, Estado, União, Ministério Público, eles estão isentos. E quem é beneficiário da gratuidade de justiça. Empresas públicas como Petrobras, Economia Mista, não estão isentadas do pagamento de custas. Se elas forem condenadas, elas vão pagar custas, né? No processo de execução, e eu reafirmo que no direito processual do trabalho usa-se ainda o processo dual, o pagamento de custas são pagas ao final. Muito bem. Essas custas, elas não retornam para a parte que obtiver êxito no tribunal, o que é diferente do depósito recursal. Qual é a diferença entre um e outro? O depósito recursal, previsto no artigo 899, parágrafo 1º, 2º e 6º, e súmulas 128, 161, 245 do TST, é uma garantia do juízo,
né? E tem a finalidade de assegurar o cumprimento no final da obrigação. Mas também tem uma outra função: evitar recursos protelatórios. Minha gente, o empregado, quando ele perde uma ação, ou quando ele ganha, ele não tem interesse nenhum de recorrer e não há protelação nisso. E se ele perde, ele também quer revisitar essa decisão. Ele quer que seja revisitar os argumentos para que o tribunal faça a mudança da decisão. Então ele não tem interesse nenhum em protelar. Quem pode ter um interesse em postergar é o réu que perde a ação, né? Então, quando ele recorre, ele pode recorrer porque ele tem razão. Olha lá aqueles princípios que nós vimos, fundamentos psicológicos e jurídicos, mas ele também pode recorrer porque ele se sente, ele quer protelar. E aí, para evitar essa protelação, existe o pagamento do depósito recursal. E esse pagamento não vai para o Estado, não vai para a União. Ele vai voltar ou para o empregador que obtiver êxito nesse recurso, o recurso dele for conhecido, for dado provimento, ou então vai fazer parte do pagamento aí da execução a favor do empregado lá na fase de execução. Quando ele obtiver todos os êxitos, ele vai ter esse valor como parte do pagamento. Então isso não é perdido. Ou vai pagar uma parte do valor da execução, ou total, ou vai devolver, seja lá o valor que for, ou o empregador, se obtiver êxito, ele tem isso de volta, diferentemente das custas que fica lá para o Estado, né? Porque é uma tarifa, é um tributo. Eu não quero nem dizer o que é a natureza jurídica das custas, porque eu não sei. Mas enfim, não retorna. Bom, e esse depósito recursal, qual é o valor? É uma tabela que ela muda sempre. Tem que observar o valor da tabela. Varia entre 8 mil até 15 mil reais, conforme o tipo de recurso. Se for um recurso de revista, o valor é mais alto ainda. Então, minha gente, tem uma OJ 140 que dizia o seguinte: se na hora de recorrer faltar valores ínfimos no depósito recursal, esse recurso é considerado deserto. Houve uma mudança, né? A lei, ela veio, uma mudança aí na CLT e na própria orientação jurisprudencial, dizendo que se faltar valores pequenos, o relator ou o juízo de admissibilidade de primeiro grau ou lá no tribunal vai intimar a parte para complementar esse valor. O que eu acho razoável, né? Porque às vezes a pessoa inadvertidamente usava uma tabela anterior. Muito bem. Claro que há uma discussão muito tímida acerca da constitucionalidade desse depósito recursal, em razão do princípio da igualdade de todos perante a lei, um princípio constitucional. Não tem uma previsão para o recurso de agravo de petição, né? É devido a cada recurso novo. Então, se eu faço um recurso ordinário, eu faço o complemento, eu pago as custas e faço o depósito recursal. Na hora que eu vou fazer um recurso de revista para o TST, eu tenho que complementar esse depósito recursal e fazer o pagamento de novas de custas diferentes. Em resumo, com relação a preparo, nós vamos dividir em 2: custas e depósito recursal, sendo este último para o empregador, seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física, ele tem que pagar essas custas, esse depósito recursal, ok? Tem que pagar e juntar ali com o recurso. Há um entendimento de que agora ele pode ser intimado para, em até 5 dias, efetuar o pagamento dessas custas e complementar a diferença se houver,
muito importante sobre isso. Bom, agora nós vamos ver preparo. O que é preparo, minha gente? Representação. Representação é o seguinte: quando a parte está assistida por um advogado, tem um advogado nos autos, né, que fez a inicial, que fez a defesa, é ele que é intimado de todos os prazos. Isso é muito importante que seja dito, não é mais a parte. A parte só é intimada no primeiro ato, que é o ato de citação, que é chamá-la para vir a juízo. Depois, todos os atos, inclusive o próprio autor, é intimado na pessoa do advogado. Hoje é uma intimação por diário oficial eletrônico, né? Então você tem uns sistemas aí de controlar o recebimento dessas intimações para cumprimento dos prazos, atendimento aí aos despachos judiciais. Muito bem, e nessa esteira, o advogado, ele tem que ser o advogado que tem uma procuração, tem que ser o mesmo advogado que vai assinar o recurso. Já aconteceu comigo, inclusive lá no escritório, uma advogada tinha entrado como estagiária, já estava há algum tempo, mas ela não estava subestabelecida num determinado processo. E na hora de fazer o recurso, era um processo que tinha demorado muito até ter uma audiência, até ter uma sentença, porque ele teve perícia. E na hora de fazer o recurso, ela assinou o recurso. O tribunal julgou deserção, falta de um dos requisitos de admissibilidade, qual seja a representação. Que antes da mudança, o advogado não tinha jeito. Por sorte que era um processo que o recurso foi só em cima de um aviso prévio, que a gente tinha muita dúvida se ele tinha ou não direito. Mas, de qualquer forma, a gente, quando acha que tem alguma luzinha no fim do túnel, que a gente acha que tem chance de recuperar o direito para o nosso cliente, a gente sempre recorre. Normalmente, se não tiver que pagar custas e depósito recursal, que às vezes o cliente não tem. Mas, de qualquer forma, a gente discute com ele nessa hipótese. Bom, o fato é que não teve jeito na época, mas agora a súmula ela foi alterada para dizer o seguinte: quando o advogado ele não está regular ali, o juízo de admissibilidade da vara, ou o juiz da vara, ou o segundo juízo de admissibilidade, falamos sobre isso anteriormente, ele vai assegurar um prazo para regularizar essa representação. Então, nós temos aí essa súmula 169, essa súmula 164, que ela dizia isso. É deserto se o advogado não tiver devidamente representado. Essa súmula foi cancelada, né? E veio a súmula 383, no item 2 da súmula, dizendo que a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, né, gente? Que se harmoniza aí com o Código de Processo Civil de 2015, que a Instrução Normativa 39 entende que se aplica ao processo de trabalho, porque a gente não tinha uma lei sobre isso, nós tínhamos entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a súmula 383, ela acolhendo aí o Código de Processo Civil, que concede, estendeu aí esse dispositivo, concedendo um prazo para que o advogado, ele regularize essa representação. Ou seja, se o advogado que assinou a peça recursal não está nos autos, ou a procuração teve uma data de validade, também tem que ter cuidado com isso. É muito ruim pegar a procuração com prazo. Procuração para 5 anos, para 6 anos. Normalmente, o advogado ele tem uma procuração ad judicia sem prazo, né? Porque o processo a gente não sabe quanto tempo demora. Ontem no escritório nós estávamos discutindo um processo que a gente está tentando reavivar a execução, que descobrimos agora um imóvel
Gente, quando eu fui ver, o processo é de 1994. 1994. Tá lá, vivo, que a gente não deixa arquivar. Descobrimos agora a existência de um imóvel através de um outro processo e que foi a leilão e nós vamos nos habilitar o nosso crédito lá. Olha, então, pegar uma procuração com prazo pode comprometer, às vezes, nesse momento da representação, porque é vício de representação a ter o prazo ter sido encerrado anterior à assinatura do recurso. Também é vício de representação quando o advogado que assina o recurso não está constituído nos autos. Porque, às vezes, no escritório, entra um estagiário e ele não está subestabelecido naquele processo. Pode acontecer. O advogado sai, o advogado entra. Nesse movimento aí da advocacia pode ocorrer essas situações. Então, o advogado precisa estar atento, porque a representação é o quinto requisito de admissibilidade objetivo. Portanto, tempestividade, preparo, tempestividade, adequação, previsão legal, preparo e representação com esses meandros aí dessa súmula, tá? Vamos ficar muito atento, tem várias súmulas e tem orientações jurisprudenciais. É a OJ 120, a 340, a 374 da seção de dissídios individuais e tem também o Estatuto da OAB, né? Outra coisa que não é pacífico é aquele que fez o seu processo através do ius postulandi pode recorrer. O entendimento é de que, como é uma instância ordinária, ele ainda pode recorrer sem a presença de advogado. Mas há quem entenda que não, tá? Não é muito pacífico isso, não. Bom, e aí, finalizando essa parte geral dos recursos, né? Conceito, natureza jurídica, principiologia, requisitos de admissibilidades extrínsecos e intrínsecos. Eu quero falar de algumas questões antes de adentrar aos recursos em espécies, que nós vamos começar depois. Eu gostaria de falar de uma questão. Questões relacionadas ao recurso. Primeira delas, a arguição de prescrição na fase recursal. Para vocês, pode ou não pode? Posso arguir a prescrição quinquenal, ou seja, parcial, a total, na fase de recurso? Artigo 93 do Código Civil e a súmula 153 do TST. Pode, gente? Sabe por que pode? Porque o tribunal ele ainda é uma instância considerada ordinária. E a súmula 153 vai dizer assim, não se admite a arguição de prescrição, ou a arguição de prescrição só se admite até a instância ordinária. É mais ou menos isso que diz. Então, se eu esqueci de arguir uma prescrição na defesa, eu ainda posso arguir na peça recursal. Mas tem autores, como Sérgio Pinto Martins, que entende que não cabe. Gente, não é lei, é súmula. Súmula é um entendimento, uma jurisprudência pacificada no Tribunal Superior do Trabalho. Então, obviamente que os juristas podem discordar dessas súmulas. Não vou falar desconcordar, porque hoje eu não estou muito Dorico Paraguaçu. Às vezes eu estou, invento as palavras. Bom, tem também a questão do recurso facsímile, ou meio eletrônico, da Lei 9.800/99 e a súmula 387, segundo o qual eu posso mandar um recurso por fax e depois protocolizar o original, o fax no último dia do prazo e depois protocolizar o original. Embora a lei esteja em vigor e a súmula também, o fato é que hoje, com o processo judicial eletrônico, a gente nem usa mais fax, né? O processo é
eletrônico. Mas vamos supor que tenha um processo no tribunal, eu mesmo tenho vários, que não foi ainda migrado para o eletrônico. Portanto, ele é físico. E aí? A petição é física. Nós tivemos esse caso recentemente, antes da pandemia, e ficamos assim sem saber, gente, não é eletrônico, como é que eu protocolizo esse processo? Como é que eu vou protocolizar esse recurso? E eu me utilizei dessa lei 9.800/99, combinado com a súmula 387, que vai permitir que eu mande por fax, agora não é fax, chama-se EDOC, manda-se EDOC, e no tempo do fax eu depois protocolizava a petição original, né? Depois era substituído aquela peça só para garantir o prazo, veja que isso é só para garantir um prazo, e agora é por EDOC, um sistema de EDOC, mais ou menos é a mesma coisa. Porque isso, a verificação do prazo é muito rigoroso, então tinha que haver, por ciúncula, por exemplo, como é que o advogado, às vezes a vara é só Itaperuna, então o advogado, às vezes, 4 horas da tarde, como é que ele ia chegar a Itaperuna? Então essa lei veio beneficiar essa possibilidade do advogado mandar via fax e depois ele ir na vara do trabalho de Itaperuna e protocolizar o recurso original. Porque, gente, nem todas as cidades têm uma vara do trabalho. Tem escritório de advocacia que é do lado da vara do trabalho. Tem escritório de advocacia, imagine isso há um tempo atrás, onde as varas não eram tantas, né? Então, o recurso de facsímile foi usado durante muito tempo para se garantir o prazo recursal e depois veio o sistema do EDOC. E agora é mais fácil, porque eu posso estar aqui 11 horas da noite, como às vezes eu termino de dar uma aula e vou protocolizar um recurso. Claro que eu não gosto de deixar para o último dia do prazo. Às vezes eu protocolizo 11 horas da noite, mas o prazo é no outro dia. Por que eu vou fazer? Porque eu estou ali, eu acabei, ainda estou mexendo, ainda estou trabalhando, quero me livrar desse processo, quero me livrar desse prazo, porque amanhã eu quero fazer outras coisas, né? Ou eu vou viajar, ou eu vou dar uma aula fora, ou vou dar uma palestra fora, e eu às vezes faço isso. Bom, mas nunca devemos deixar para o último dia de prazo. Outro aspecto importante ainda dentro dessa parte geral de recurso é: posso ou não juntar documentos junto com o recurso? Minha gente, eu como professora de cursos, né, do nosso curso BRM, que durante 16 anos foi presencial, e é um curso voltado para advogados, advogado iniciante, ou advogado que quer entrar na área, ou que quer fazer uma reciclagem, eu já vi coisas do arco da velha. E eu sempre digo isso: não façam o que eu já vi no recurso. Ou seja, o advogado juntar capítulo de um livro, páginas de um livro, principalmente quando o processo era em papel. Não façam isso. Na fase recursal, nos termos da súmula 8, artigo 438 do CPC, 787 e 845 da CLT, não cabe juntada de documentos na fase recursal, salvo se tratar de documentos novos. E o que são documentos novos? Não dá para a gente entrar nessa discussão aqui. Eu entrei nessa discussão sobre documentos novos lá no curso de provas no processo de trabalho, quando eu falo de provas, prova documental. Lá eu explano bastante sobre o que é prova, documentos novos. Bom, mas aí a gente depois vai pesquisar, quem tiver interesse, para saber o que é documentos novos. Ou seja, não se junta documentos na fase recursal. E segundo o CPC, nem depois da defesa, nem depois da inicial, em razão do princípio da estabilidade da demanda, né, que se aplica tanto a juntada de documento, quanto também a modificação aí das peças. Então, sob juntada de documento é isso. Ainda com relação aos recursos no rito sumaríssimo, ele tem uma preferência de ser pautado com antecedência. E, por fim, os recursos ex officio. O recurso, gente, como nós vimos anteriormente, ele segue a esteira do princípio do prolongamento do processo, né? Ele é um prolongamento da ação.
prolongamento da ação. E eu só recorro se eu quiser, dentro desses requisitos aí que nós vimos. Sobretudo, o interesse de recorrer. Não é o juiz que vai recorrer para a gente. Ah, mas eu já ouvi falar um recurso ex officio. O que é um recurso ex officio? 895 da CLT, né? Não, desculpa, súmula 303 do Tribunal Superior do Trabalho. É a prerrogativa processual que se aplica na obrigatoriedade da remessa daquela sentença, daqueles autos, daquela ação, daquela decisão para o tribunal. Quem remete? O juiz. Mas em que circunstância? Município, Estado, União e suas autarquias e fundações. Ou seja, quando se trata de ente da administração pública direta ou fundacional. Ou seja, segundo Bezerra Leite, o objetivo do legislador é atribuir uma maior responsabilidade aos procuradores, né? Porque às vezes, se o procurador do município, do Estado, União, perde o prazo ou não, por qualquer motivo, o juízo de admissibilidade, requisito de admissibilidade não recorre, é um prejuízo para a União, para os cofres públicos. E quem paga a conta do cofre público somos nós, o consumidor. Então, dependendo do valor, é uma tabela para o município, para o Estado e para a União, o juiz manda ex officio, independente de querer ou não o ente público recorrer, essa decisão ela vai ser revista para o tribunal. E aí a súmula 303, ela se adequou ao processo, o processo civil, que eu vou ler, que diz o seguinte: em dissídio individual está sujeito o reexame necessário, o nome disso é reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal, em decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ultrapassar o valor de 1.000 salários mínimos para a União, 500 salários mínimos para os estados e Distrito Federal e respectivas autarquias e fundações, e 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações dos municípios. Então, vamos supor, município, se a ação é hoje R$600 mil, o juiz faz uma remessa ex officio, ele manda para o tribunal a revisão dessa sentença dele. É o que se chama reexame, ou reexame necessário, ou envio ex officio do juiz. Então, se for uma ação pequena, um valor baixo, R$20 mil, R$30 mil, não vai nem para a União, nem para o Estado, nem para o município, não vai. Os procuradores vão ter que recorrer. Aí, o que ultrapassar desse valor, o procurador pode recorrer? Não só pode, como deve. Porque ele vai trazer os argumentos, porque o juiz não vai fazer uma peça recursal. Ele vai apenas enviar ex officio para que o relator, para que a turma do tribunal, TJ ou TRT, no caso TRT, reexamine aquela matéria que ele julgou da forma que ele entendeu que julgou, se for desfavorável ao município, Estado, União e suas autarquias e fundações. Agora, claro que cabe ao procurador aí, com toda boa fé, se empenhar nos argumentos. Minha gente, isso é para evitar qualquer beneficiamento da parte, qualquer prejuízo à esfera, aos cofres públicos, né? Então, acho muito importante a gente ficar atento a isso. A súmula, ela tem outros desdobramentos, mas o que importa para a gente é estabelecer esse parâmetro aí dessas súmulas. Bom, eu acho que com isso a gente finaliza essa parte geral toda dos recursos trabalhistas. E daqui por diante nós vamos entrar nos recursos em espécies. Posso dizer para os senhores, os desavisados, que não é fácil. Mas não é fácil mesmo, porque o sistema recursal trabalhista, ele é muito complexo.
E ele se torna muito complexo porque a gente sabe que nós não temos um código de processo do trabalho. Nós temos normas processuais na CLT. E as normas processuais que eu posso dizer até mais completas na CLT é essa do sistema recursal 893 e seguinte. Então, em razão disso, existem muitas súmulas. Essa matéria de recurso, minha gente, tem muita súmula mesmo. Eu acho que eu contei anteriormente 30 e poucas súmulas. 8, 16, 25, 126, 184, tarará, até 435. Claro que não seguidamente. Então nós vamos ficando por aí, finalizando essa parte geral de recursos, tá? Nesse vídeo, e vamos aguardar agora a gente voltar, né, com o recurso trabalhista, com os recursos em espécie. Aguardo vocês até o próximo vídeo da série Resumos.